Oi, pessoal. Nessa aula eu vou finalmente falar para vocês como é que a gente usa a derivada para esboçar o gráfico de uma função, revisando vários assuntos que a gente viu ao longo da unidade sobre derivadas e depois vamos ver alguns exemplos disso. Recordando as aulas anteriores, vamos observar o que acontece com esse gráfico e com a sua reta tangente, que está aí em vermelho, quando a gente vai percorrendo ele da esquerda para a direita. Então, aqui a gente vê que a inclinação da reta tangente aqui é positiva e o gráfico vai subindo da esquerda para a direita até um certo ponto aqui. Então, a função é crescente nesse intervalo. Quando chega aqui, que é um ponto de máximo local, a função começa então a decrescer, enquanto a inclinação da reta tangente aqui é negativa, certo? Então, no intervalo onde a inclinação da reta tangente, ou seja, a derivada da função é negativo, a função é decrescente, certo? Se a inclinação da reta tangente fica positiva, ou seja, a derivada é positiva, a função é crescente, como está acontecendo aqui, né? Então, aqui a derivada volta a ser positiva e a função volta a ser crescente. Por outro lado, se a gente olha a derivada segunda aqui, que está representada por essa curva azul, né? Essa reta azul, então você vê que onde a derivada segunda é negativa, o gráfico é aqui, né? No caso, à esquerda do zero, onde a derivada segunda é negativa, né? Então está abaixo do zero, a concavidade é voltada para baixo. Quando a derivada segunda fica positiva aqui à direita do zero, a concavidade é voltada para cima. Então, a gente tem, de fato, aquilo que a gente viu em um outro teorema, que é que derivada segunda negativa é concavidade para baixo, derivada segunda positiva, concavidade para cima, certo? Então, resumindo, pessoal, a gente tem o seguinte sobre o gráfico. Se f duas linhas de x, se f' de x for positiva em um intervalo, então f cresce nesse intervalo. Ou seja, o gráfico sobe. Ou seja, o gráfico sobe da esquerda para a direita. Se f' de x for negativo em um intervalo, então f decresce nesse intervalo, ou seja, o gráfico desce da esquerda para a direita. Se a derivada segunda for positiva, a concavidade do gráfico vai ser para cima nesse intervalo. Então, concavidade para cima aqui, um sorrisinho, né? F duas linhas de x menor do que zero no intervalo, então a concavidade vai ser para baixo nesse intervalo, ou seja, aqui uma boquinha triste, né? Aqui. Então, para a gente aplicar isso que a gente acabou de ver, vamos esboçar o gráfico dessa função aí, f de x igual a x ao cubo menos 3x. Para esboçar o gráfico, a gente vai analisar duas coisas. Primeiro, crescimento ou decrescimento da função e depois concavidade. Então,
Vamos começar com crescimento. A gente acabou de ver que o crescimento da função tem a ver com a derivada primeira. Então, vamos calculando a derivada primeira dessa função aí. Então, tá aí, a derivada primeira é uma função polinomial de grau 2. Vamos analisar o sinal dessa derivada? Então, as raízes são mais ou menos 1, tá? Lembrando que essas raízes são também os pontos críticos da função, certo? Porque são onde a derivada, são os pontos onde a derivada se anula. Olhando para o sinal aqui da derivada, a gente tem que a derivada é uma função polinomial de grau 2, com coeficiente líder positivo, então com cavidade para cima, aqui, entre menos 1 e 1, que são as duas raízes, você tem que ela é negativa. Antes do menos 1, ela é positiva. Depois do 1, ela também é positiva, certo? Então, ela tem essas características aí, a derivada. Vamos fazer um guia aqui para a gente já ir entendendo um pouco como é o gráfico da função f. Então, deixa eu fazer aqui. Lembrando que isso aqui não é gráfico da função, isso aqui é só um guia para a gente lembrar as coisas. Então, a função ela vem crescendo, certo? Até o x igual a menos 1. Então, ela cresce aqui, vem crescente. Em x igual a menos 1, ela passa a ser decrescente, certo? E aí, em x igual a 1, ela volta a ser crescente. Então, ela tem essas características aqui no que se refere a crescimento e decrescimento. Depois de analisar o crescimento, a gente vai para a concavidade. A gente já viu que a concavidade está relacionada com a derivada segunda da função. Então, eu vou pegar a derivada que eu já calculei aqui, e aí eu vou derivar isso aí. Então, a derivada segunda é 6x. Aqui a gente quer saber onde é que a derivada segunda é positiva e negativa. Então, vamos analisar o sinal aqui. A gente sabe que a derivada segunda é uma reta que corta no x igual a 0 e y igual a 0. Então, antes do zero, ela é negativa. Depois do x igual a 0, ela fica positiva. Em termos de concavidade da função f, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a minha função f vai ter que características? Bom, a minha função f vai ser concavidade para baixo até o zero e depois do zero concavidade para cima, certo? Ok. Agora vamos juntar essas coisas que a gente já viu aqui e montar, esboçar o gráfico da função f. Para esboçar o gráfico da função f, eu vou pegar aqui os nossos guias, vou deixar aqui
do lado, para a gente lembrar o que a gente já fez, certo? Vamos começar aqui colocando o eixo Y, aqui, o eixo X. Aí a gente vai marcar os pontos que são interessantes para a gente aqui. Então, o menos 1, que é o primeiro ponto aqui onde a derivada se anula, e o 1, que é o outro ponto onde a derivada se anula. Então, são os dois pontos críticos aqui. Depois, a gente tem o 0 também, certo? Vamos ver quanto é que dá f de menos 1. Lembrando que f de x, vou escrever aqui, f de x é quem? É x ao cubo menos 3x. Então, f de menos 1 vai ser o quê? Menos 1 mais 3, 2. Então, o meu gráfico vai passar por esse ponto. No 0, f de 0 é igual a 0, vai passar por esse ponto aqui. Depois, ele vem para o f de 1, que é menos 2. Então, aqui eu vou marcar o menos 2. Pessoal, esse é um esboço à mão livre, então é claro que as proporções aqui não são perfeitas, tá bom? A ideia aqui é ter uma noção de como é a forma do gráfico. Então, a gente, olhando aqui para os nossos guias, a gente vê que a função ela vem crescendo até o menos 1, então ela vem de baixo aqui para cima, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, até o menos 1, com a concavidade para baixo, porque até o 0, a concavidade é sempre para baixo. Então, até o menos 1 aqui a concavidade vem para baixo, continua para baixo depois do menos 1, mas no menos 1 ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente, olhando ali para a nossa figura de guia ali. Aí ela vem sempre com a concavidade para baixo. No 0, ela troca de concavidade. Então, a gente vê aqui que no 0 a concavidade passa a ser para cima. Então, concavidade para cima, mas continua decrescente. Tá bom? Decrescente, concavidade para cima. Quando chega no 1, ela passa a ser crescente de novo. Certo? Então, chegou no 1, ela volta a ser crescente. E aí, continua sempre crescente. Então, a direita do 1 ela continua sempre crescente. E a esquerda do menos 1 também, né? Ela é sempre crescente. A gente também pode observar aqui que, se você olhar o limite, quando x tende a infinito de f de x, isso dá infinito. Então, isso quer dizer que, de fato, ela vai continuar e vai crescer arbitrariamente aqui à direita do 1. E o limite, quando x tende a menos infinito de f de x, é igual a menos infinito. Vocês sabem calcular isso usando as técnicas que a gente já aprendeu. Então, olhando para esses dois limites, eu sei o que acontece à esquerda, que é que ela vai sempre... Cada vez que eu vou andando para a esquerda aqui, depois do menos 1, ela vai assumir valores cada vez mais negativos, né? E a direita ela vai crescer sempre e vai assumir valores arbitrariamente grandes, tá bom? Então, o gráfico ele tem essa forma aqui. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Façam os exercícios do livro. Em breve também eu vou estar colocando uma lista de exercícios na plataforma. E até a próxima aula.